já subiu ou se o céu desceu. Mas nós estamos sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Meus irmãos, como nós estamos mesmo de pé, Provérbios capítulo 23, versículo 23, só a parte A, 23, só a parte A. Diz assim: compra a verdade e não há vendas. Amém. Podem sentar. Se você puder curvar sua cabeça comigo, fazemos uma oração, que a palavra não venha de homem hoje para nós, mas venha do trono de Deus. Senhor Pai, nós queremos a Tua palavra nesta noite, sem nenhuma participação humana, mas somente do Teu Espírito Santo. Que eu seja apenas Teu porta-voz, para que nós recebemos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, desde os primórdios tempos, do começo, da formação da humanidade, todos os seres humanos praticam e certamente vão praticar a atividade de estar comprando e vendendo. Mesmo quando não existia ainda moeda, e o sistema lá nos primórdios tempo era de permutas, de trocas, havia negócio de vendas. Você tinha uma vaca para vender lá no começo, ainda não existia moedas, e você precisava de um cavalo, e você sabia que um vizinho seu tinha cavalos e precisava de uma vaca, então você ia até lá, e chegava nele e dizia assim: olha, eu tenho uma vaca para vender, eu estou precisando de comprar um cavalo. Ele diz: então, dava uma examinada um no outro lá, tudo bem, eu compro a tua vaca e você me compra o cavalo. E assim eram feitas as permutas nos primórdios tempos. Depois as atividades foram aumentando, que as trocas já não se permitia comprar e vender as coisas. Aí surgiu o tal de salário, que vem do sal. Quem tinha sal era uma moeda. Você quer me vender este lindo cavalo? O que você tem para comprar? Eu tenho sal. E aí trocava-se uma quantidade de sal por aquele animal. Sal era tão precioso que há uns anos atrás eu conheci uma pessoa que ele disse que saía lá do norte de Goiás. Eles iam comprar sal em São Luís, porque o sal era extraído lá das águas do mar, né? Nas salinas. Pega a água do mar, levava para um lugar raso, o sol secava aquilo lá e virava sal. Então eles saíam 6 meses de viagem para lá com o animal, para buscar sal, e 6 meses para voltar. Quem tinha sal tinha poder de compra. E assim, meus irmãos, nós ficaríamos aqui bom tempo aqui, falando das transações de comprar e vender. Mas, irmãos, há, desde os primórdios, algo que Deus quer mudar. E nós, poucos, é que temos dado ouvidos para Deus. O que Deus tem para oferecer para nós, Ele diz assim: você compra o que eu te vendo, mas o que eu te vender, você não vende para ninguém. Por isso nós vemos aqui Salomão dizendo assim:
compra a verdade e não há venda. Fique de posse dela. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta para a igreja: quem é a verdade? Jesus. Ele está aqui envolvido nessa palavra verdade, porque Ele é a única verdade. Ele chegou a dizer e declarar: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E Ele chegou a colocar uma situação interessante: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava aqui na terra, mas Ele já estava se declarando: eu sou de lá, de cima. E ninguém vem aqui em cima se não for através de mim. Deus tem uma lógica diferente da nossa. Para nós tudo é vendável, tudo tem preço. Eu já vi gente falar assim, que comprou um imóvel e chegou lá e falou assim: eu quero aqui comprar a tua casa. Ele estava expandindo o supermercado dele e precisava crescer o espaço em volta. Ele chegou lá naquela pessoa, naquela família, e diz: eu quero comprar a tua casa. Falei: mas ela não está à venda. Falei assim: está, tudo tem preço. Diga um valor aí. Aí a pessoa diz: não quero vender, estou satisfeito, moro há muitos anos aqui, criei meus filhos aqui, e nós estamos acostumados aqui. Digo: não, meu negócio está chegando aqui nos teus muros, eu preciso da tua propriedade. Diga o valor que você pensa. E insistiu tanto, ele falou assim: eu vou pedir um valor para esse camarada não comprar. E pediu um valor alto. Ele falou assim: aperta a mão, está comprada a casa, eu pago o preço. Quer dizer, no passado ele tinha comprado aquilo lá, e agora ele estava vendendo. Porque para nós, seres humanos, tudo tem preço. Mas para Deus, há coisas que não tem preço, irmãos. Não tem preço. Nós mercantilizamos, fazemos de mercadoria todas as coisas, até nossos sonhos nós vendemos, até nossos desejos nós vendemos, nossas aspirações nós vendemos. E Deus está dizendo para você: não venda aquilo que eu te der, que é mais do que ouro e prata. Isso você não vende, que é a verdade, que é a salvação, que ela custou o maior de todos os preços. Você não venda a salvação que eu te dei. Irmãos, quantos vendem a salvação porque não foi cumprimentado por um irmão ou por uma irmã, por um pisão no calo, e a pessoa não pediu desculpa nem nada, e ele diz: você é mais crente, e vende por qualquer preço e qualquer coisa. Não valoriza aquilo que Deus está dizendo para ele assim: não tem preço que eu estou te dando. A tua família não tem preço. E nós corremos para todos os lados, largamos a família por desejo de posse, de riquezas, e às vezes mesmo por sobrevivência, achando que tudo aquilo tem mais valor do que aquilo que Deus instituiu, é a família. Quantas vezes nós só ouvimos falar assim: não, Jesus amou tanto a família que o primeiro milagre dele foi na casa
uma família quando ele realizou o primeiro milagre, transformando água em vinho, lá em Caná da Galileia. A gente só cita isso. Mas quantos milagres Jesus fez quando ele falava para o paralítico assim: toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele curou um cego 2 vezes, conduzindo o cego pelas mãos, guiando ele, e lá ele fez lodo com a saliva, passou dos olhos e disse: o que você está vendo? Ele disse: eu estou vendo os homens lá longe, na aldeiazinha. Eu estou vendo os homens como árvores. Olha, homens não são árvores. O Senhor havia percebido que havia algo no seu cérebro, não estava na visão óptica, não estava nos olhos, mas estava lá dentro. Ele dizia: precisa de outra cura. E tornou, impor as mãos sobre ele. E agora disse para ele: o que é que você vê? Eu vejo os homens andando. Agora ele tinha uma visão nítida. Quantos de nós, irmãos, ainda estamos com aquela visão distorcida das coisas? E que Jesus disse para aquele cego: não volte para a vila, não. Não volte para a aldeia, não. Vai para a tua casa, para a tua família. Daqui vai para a tua casa, porque o Senhor quer que você vá para a tua casa, para a tua família. É isso que Deus quer falar nesta noite. Qualquer coisa hoje, irmãos, vamos divorciar. Incompatibilidade de gênero. Nós não combinamos. Não tem paciência. Não faz um diálogo, não conversa. Uma família é algo tão precioso que Deus deu e não pode ser vendida. Tem que ser defendida, protegida, se necessário, dar vida por ela. Mas nós não. Nós estamos vendendo tudo hoje. Tudo tem preço. Mas o Senhor está dizendo: nem tudo que eu dou pode ser vendido. Não pode ser vendido. Irmãos, eu selecionei alguns casos aqui de pessoas que venderam assim facilmente. Esaú e Jacó. Eram 2 gêmeos diferentes dentro do ventre da mãe. Quando nasceu, Esaú era mais forte e Jacó é mais franzininho dentro do ventre. Esaú teve mais força e empurrou Jacózinho de lá e falou assim: fica por aí porque eu vou sair primeiro. E quem saía primeiro era o primogênito. E saiu primeiro Esaú e depois Jacó segurando no tornozelo dele lá, no pé dele, diz: ei, papa, você sai, mas eu estou junto, rapaz. Mas ele era o primogênito. E naquele tempo, ele tinha direito da metade da herança. Era o líder da família, dos filhos, dos irmãos. O primogênito tinha todos os direitos. Esse moço cresceu, Jacó é um homem caseiro, Esaú um homem de caça, aquele que gostava de caçar, era o favorito do pai Isaac. E ele foi caçar e não achou nada, e voltou cansado e com fome, e Jacó lá em casa fazendo um cozido lá, né? Algo lá assim. E ele chegou com aquela fome tremenda e disse assim: ô meu irmão Jacó, dá um pouco dessa comida aí que eu estou morrendo de fome. Jacó é muito esperto, porque já o nome dele já dizia ser esperto, suplantador. Ele diz assim: não, eu te dou, mas se você me der o seu direito de ser o primogênito. Nós somos gêmeos, foi por causa de algum minutinho só que você passou na minha frente,
agora eu quero o seu direito de ser primogênito, o mais velho. Aí eu te dou essa comida toda aqui, ó. E ela está cheirosa, e ela está gostosa. Isaú falou assim: o que eu vou fazer com esse negócio de primogenitura? Não ganho nada. Ganhava, irmãos. Era um direito que Deus tinha dado para ele, de ser primogênito, nasceu primeiro. Não podia vender. Ele falou assim: me dá esse prato. Uns dizem que é prato de lentilha. Me dá esse prato de comida aí. Por causa de um prato de comida, perdeu a bênção do Senhor. Não podia vender. Muitos irmãos venderam. Eu estou me lembrando agora daquele filho pródigo, daquela parábola de Jesus. Ele chegou no pai rico, só tinha 2 filhos. O moço mais novo, ele disse assim: pai, eu quero fazer um negócio com o senhor. O pai disse: o que é, meu filho? Eu quero viajar para esse mundo afora aí, conhecer o mundo. Eu quero vender o meu direito que eu tenho na herança aqui com o senhor. Quero uma coisa ilegal até de pedir. A gente só pede herança quando o pai morre. E ele não, já em vida, falou: não, eu vendo para o senhor meu direito. Me dá em dinheiro que eu quero, ó, percorrer o mundo, conhecer o mundo, experimentar o mundo. Vendeu a sua herança. Pegou aquele dinheiro e saiu. E quando tinha dinheiro, estava rodeado de amigos. Amigos da farra. Quando acabou o dinheiro, os amigos sumiram. Foi trabalhar com um homem lá, e como judeu foi tratar de porcos, porque judeu não come nem porco. Trabalhar lidando com porco, o judeu é o pior trabalho que existe. E ele queria às vezes comer as bolofas, que era dada para os porcos. E não lhe era permitido pegar aquela comida do porco para ele comer. Aí ele pensou e disse: mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Lá na casa do meu pai, que eu fiz aquele negócio estúpido, vendi algo que eu não podia vender, lá tem fartura, os que trabalham com meu pai comem coisa de primeira, é bem tratado, agora estou aqui, trabalhando para o estranho. Eu vou me levantar, vou lá perante o meu pai, vou dizer: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu já não sou digno de ser teu filho, me torna pelo menos como um dos teus empregados. E largou o trabalho lá, e pegou a estrada, que eu quero que já coloque aqui na tela para os irmãos verem, a saída do filho pródigo. Isso aí, deixa isso aí. Irmãos, esse moço fez o pior negócio. Ele não tinha mais direito de herança, tinha vendido algo que Deus tinha dito: certamente não pode, meu filho, você não pode vender, meu filho, não é correto, eu ainda estou vivo, você quer negociar comigo? Ele falou: não, eu quero vender porque eu quero conhecer o mundo. E voltou pobre, e foi lá na estrada, chegando, e quando estava aproximando da casa do pai, o pai esperando aquele filho que sumiu, não tinha notícia do filho. E lá vem vindo um moço longe, todo maltrapilho, caminhando. O pai já estava esperando, olhando, e viu aquele filho e diz: ele é meu filho, é o meu caçula, aqui está atrás. O encontro do pai com aquele filho, que vendeu algo que não podia vender. Mas, irmãos, Deus é Deus,
Deus é amor, Deus é misericordioso. A gente às vezes vende, ainda, quando nós nos arrependemos como esse moço aí, ele nos abraça e nos recebe de volta. Quando o pai viu aquele filho vindo lá, e ele reconheceu de fato que era o filho, ele correu e o abraçou. E já falou para os empregados que foram chegando, diz assim: traga a melhor roupa, já ponha nele, tira essa sandália dos pés dele, traga o anel, que é o selo da família, e coloque nele, porque esse filho meu estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. Mata o novilho cevado, vamos fazer uma grande festa, aleluia. Compre as coisas de Deus, irmãos, e não venda, porque o inimigo está aí toda hora te oferecendo, fazendo ofertas para você, te tentando, dizendo: vende, faz. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: as minhas coisas, o Pai Deus falando para cada um de nós, o que eu estou te dando, você não pode vender. A tua salvação você não pode vender. A tua família você não pode vender. O teu caráter que eu te dei, de gente honesta, você não pode vender. Mexe com dinheiro em banco. Eu mexi com muito dinheiro na minha vida, irmãos. Eu me lembro que eu trabalhava e tinha um cofre do tamanho desse painel aqui. E era tudo cheio de dinheiro. E o homem fazia negócios, como vocês devem saber, todo esse negócio está vendo aí, essa corrupção aí, isso é mais velho do que andar para frente. Tem coisas que você tem que pagar em dinheiro, nem cheque não pode dar para não ter rastro. Então ele tinha um cofre daquele tamanho ali, ó. Abria 2 portas enormes, cheia de dinheiro de cima até embaixo. E ele abria lá e me dizia assim: Mateus, quanto é que precisa? O sujeito estava lá na minha sala. Tanto. Ele pegava aquele pacotão, eu não podia assinar recibo. Ninguém, aquilo lá não tinha como documentar. Se documentasse aqui, uma hora ele seria preso. Estava só negando. Vai lá e paga. Eu pegava aquele dinheiro, aquele monte de dinheiro, ia lá, entregava na mão do sujeito. Também não tinha recibo, não tinha nada. O sujeito ia embora. Irmãos, no caminho eu poderia pegar uma notinha aqui, ele não vai nem perceber. Ele vai achar que o homem deu menos. Não. O caráter que Deus nos deu, de homem de Deus, de mulher de Deus, não se vende. Não se vende. Não se vende. Invendável, não sei se existe essa palavra, mas eu estou inventando ela. Irmãos, tem gente por poucas moedas vendendo o corpo. Estava aqui na igreja, por pouca coisa, por uma boa conversa, porque diz que mulher se conquista pelo ouvido, é no blá blá blá. Não, nós vamos casar, deixa de ser boba. E a coitadinha cede. Depois da coisa, ele fala: não, agora não posso casar não. Primeiro eu tenho que ter uma profissão, outra hora ele diz assim: eu preciso ter uma casa, essa casa nunca vai sair. Depois de um tempo ele diz: olha, não dá para nós continuar mais juntos. Ela fez um péssimo negócio, vendeu a pureza do seu corpo por pouca coisa, por conversas até sem dinheiro. Eu estou chamando a atenção porque eu estou vendo cada dia as coisas piorarem, irmãos. O povo não está valorizando nem mais cultuar a Deus, nem mais orar a Deus, nem mais ouvir a palavra de Deus. Está vendendo um culto por um programa de televisão. Ah, hoje tem uma novela tal, hoje tem um programa tal. Ah, hoje eu não vou não, estou cansado.
O Senhor está dizendo: compre e não venda por preço nenhum. Aleluia, irmãos. E o amor entre nós? Que Deus, que é amor, passou o amor para nós. A fé que Ele passou para nós, sabia que a fé é de Deus, nós temos fé, temos, mas foi Ele que nos deu, porque Ele é autor e consumidor da fé, Jesus. E a gente vende o amor por pouca coisa. De repente você não ama mais a pessoa, um amigo, uma amiga, não ama mais a mãe, não ama mais o pai, não ama mais o irmão, a irmã. Numa casa às vezes não tem mais amor nenhum, todo mundo vendeu. E o Senhor está dizendo: amor é a base, é o fundamento, o amor, a fé, a esperança, não venda. E nós estamos vendendo, irmãos. O Senhor está me fazendo hoje de profeta aqui nesta noite. Alguém queria já negociar alguma coisa e Deus está dizendo: não faça isto. Compre, comprou, não venda mais. Porque a verdade, irmãos, só Deus possui. Jesus disse sobre o diabo: ele é mentiroso e pai da mentira, e nele não há verdade. Só há verdade na pessoa de Jesus, só há verdade em Deus, só há verdade no Espírito Santo. Fora desses três da Trindade, irmãos, não há verdade. Há verdade nossa, porque nós recebemos de Jesus, de nosso Deus Pai. E o Senhor está dizendo: compre essa verdade, mas não venda. Vão te fazer muitas ofertas, você vai recusar todas. Irmãos, Judas Iscariotes era o tesoureiro dos 12 apóstolos, era o que recebia as ofertas. Que muita gente ia dar oferta lá para o Senhor, fazer o ministério dele de 3 anos e meio. Ele tinha um prazo para cumprir, um prazo curto, 3 anos e meio para fazer todo o ministério e fazer o que foi feito e que foi falado hoje na escola aqui maravilhosamente bem. Irmãos, Jesus está lá ensinando, mas Jesus vê tudo. Porque tem um momento que Jesus diz assim: eu via quando ele tocava, enfiava a mão na sacola, na salva, e tirava dinheiro e punha no bolso. Jesus sabia que ele era um traidor. Jesus sabia que o coração dele não estava com o Senhor. Jesus sabia que ele já tinha vendido tudo para o diabo, inclusive vendeu a pessoa de Jesus por 30 moedas de prata. Esse chegou lá nos sacerdotes e disseram assim: quanto vocês me dão para eu entregar Jesus para vocês? Vendeu a pessoa de Jesus. Disseram: nós te damos 30 moedas de prata. Ele falou assim: está vendido. Vendeu a pessoa de Jesus, irmãos. E ele, Jesus era tão comum. Tem muita gente que pensa que Jesus era um loiro bonito, os olhos azuis assim, sei lá. Jesus era comum como todos nós. Ele teve que falar para os soldados, e aqueles sacerdotes foi com ele, aquele peso religioso. Ele diz: olha, aquele que eu beijar, esse é o Jesus. Você vê que Jesus era um comum. Um comum. Não era um Absalão mais alto, bonito, não, era um homem comum. Aí Judas vai lá e dá um beijo nele, a turma vai lá e põe a mão em Jesus. Vendeu Jesus. Eu queria perguntar à igreja: tem alguém pensando em vender Jesus que você recebeu de graça? Lá em Isaías 55, Deus falando para o profeta, dizendo: vinde comprar sem dinheiro. Comprar as coisas de Deus não precisa de dinheiro não, irmãos.
Ele só quer o nosso coração, Ele só quer a nossa aceitação, Ele só quer de nós a entrega, e Ele quer nos dar vida, e vida com abundância, vida eterna. Aleluia! Há um tempo em São Paulo, um camarada, querendo receber um seguro, ele cortou a mão, assim bem aqui, ó, no pulso, separou, e chamou a polícia dizendo que ele tinha sido assaltado, e que os bandidos tinham cortado a mão dele, ele segurando a mão dele, diz, olha aqui, chorando, ele se mutilou para receber um seguro. A polícia foi investigar, porque empresa de seguro também não é boba, ela tem seus investigadores, e quando chegou lá, nós temos que pagar para fulano um seguro aí, que ele fez um seguro alto, ele perdeu a mão, eles foram investigar, e descobriram que ele tinha se automutilado, para receber o seguro, vendeu uma mão, parte do corpo, que isso aqui, irmãos, num corpo, no ser humano, não tem preço. Compre, tome posse, mas não venda. As coisas de Deus não têm preço. Eu fico assim, irmãos, triste quando a gente chega na igreja e vê bancos vazios e poucos aqui. Eu digo assim, oh Senhor, tem misericórdia. Eles estão vendendo aquilo que é mais precioso, que é ouvir a palavra de Deus, para adquirir conhecimento, para estar orando, para estar louvando, para estar adorando. Ele vende por causa de uma canseira. Hoje de manhã foi falar de preguiça. Vende tudo por causa da preguiça. E nesta noite o Senhor está dizendo, você está fazendo um mau negócio. Você só vai descobrir como aquele filho pródigo depois. Às vezes, irmãos, a gente tem a chance que o filho pródigo teve de voltar e ser aceito. Mas às vezes você vai se acabar lá longe. Não vai dar tempo de você voltar para o Senhor. Porque você se vendeu e não houve tempo. Quando você pensava, eu ainda vou consertar minha vida com Deus, o teu carro vai bater de frente com o outro e você vai morrer. E qual é o teu destino, que o Senhor está te perguntando? Qual foi o lucro do teu negócio de venda? Deus está hoje pedindo a nós todos, compre e não venda. Agora, na Bíblia, você me pergunta, pessoas que não venderam? E muitos. Peguei uma listinha pequena. Deus chegou em Noé e falou, Noé, eu quero acabar com toda a raça humana, toda a humanidade. Todo mundo está no pecado e não tem conserto. Já esquadrinhei o coração de todo mundo. O único íntegro que eu encontrei foi você com a sua família. Você, sua esposa, seus 3 filhos e tuas 3 noras. Eu quero que você construa uma arca, porque eu vou terminar com tudo, com um dilúvio. Não existia chuva naquele tempo. Noé recebeu todas as instruções, da madeira, do comprimento, da altura e tudo, e ele, olha, chamou os filhos, contou para a mulher, eles compraram a palavra de Deus, a promessa de Deus. Vamos fazer a arca? Vamos. Compramos? Vamos vender? Não. Todo mundo chegava lá, fazendo uma arca no lugar seco. Num lugar seco. Passava lá, Noé, você ficou doido? Você pirou? Não, mas Deus falou comigo, que vai terminar com tudo com água. Mas aqui não tem água. Eu falei assim, mas vai ter. Irmãos, a fé não se vende.
Não tem negócio. O diabo está aí sempre tentando nós, fazendo ofertas. Me vende a sua fé. Me vende a sua obediência. Ficou 120 anos construindo e não vendeu a promessa de Deus, que ele seria salvo. Depois de terminado, o Senhor botou todos os animais lá, todo mundo conhece a história. Falou: entra agora, Noé. E Deus fechou a porta. Ele que fechou a porta. E as águas começaram a cair. Nunca tinha chovido. Acho que as nuvens tinham, não essas nuvenzinhas aí não, acho que tinha quilômetros de espessura de água lá em cima, estacionado. E quando aquilo caiu, inundou tudo. E a arca foi boiando. Foi parar lá no Monte Ararat, que fica mais ou menos entre a Armênia e a Turquia lá. Meus irmãos, todos nós conhecemos a história. Moisés aguentou firme. Outro que aguentou firme, podemos citar, Abraão. Abraão já era velho, a mulher velha. Deus aparece para eles lá em Ur, da Caldeia, e diz para ele assim: olha, sai do meio desse lugar aí, desses parentes seus, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar, e vou fazer de você uma grande nação. Ele devia olhar para ele, para a esposa. Ele tinha tudo para não comprar essa promessa de Deus. Ele comprou e não a vendeu, e hoje é considerado pai. Abraão é o nosso pai da fé. Aguentou firme. Vacilou em algum momento? Vacilou, mas não chegou a vender. Nós podemos vacilar, irmãos, mas não podemos vender. Temos que segurar até o dia que o Senhor vai nos levar. Aleluia. E aí nós podemos ir. Isaac também não vendeu. Moisés estava lá no palácio, mas o coração dele estava com o povo dele. Ele não estava vendo aquele luxo, que hoje nós estudamos sobre Moisés. Esse trimestre todo vai ser sobre Moisés. Lições preciosas. Quem não vem na escola pede uma bênção. Moisés aguentou firme, diz: eu prefiro estar com o meu povo, que é escravo aqui no Egito, do que eu estar aqui no palácio, como filho da filha de Faraó. Eu prefiro estar comendo o que eles estão comendo lá, um pouquinho, do que estar aqui nesses banquetes aqui do Faraó. Aí ele tentou, pensou: eu acho que Deus me fez todo esse milagre, deu ser poupado quando criança, quando estava matando todas as crianças, os meninos hebreus. Eu tenho a impressão que Deus me chamou para salvar esse povo. Ele foi agir, mas não era o tempo de Deus. Aí descobriram que ele matou um egípcio em defesa de uns irmãozinhos dele, hebreus. Aí os hebreus pegou e falou assim: ei, rapaz, quem te colocou como juiz para nos defender e tal? E ele teve que fugir para o deserto. Ficou 40 anos lá no deserto, Deus tratando dele lá. Mas ele não vendeu. Ele podia ter voltado e confessado para o faraó e para a filha do faraó: tem misericórdia de mim, eu cometi um grande erro, me perdoe, eu matei. Não, ele falou assim: eu fico aqui no deserto, porque eu sei que Deus vai visitar o povo dele um dia. E Deus visitou através dele mesmo. Você vai ser o homem que vai tirar meu povo do Egito. Irmão, você não sabe o que Deus tem me reservado para você e para você, minha irmã. Aleluia! Vamos firmar aquilo que nós recebemos do Senhor. Promessa do Senhor, você compra e não vende. Guarda com você. Vale mais do que ouro, mais do que... Olha, não tem valor, irmãos. Tem gente aí que compra... Eu soube de um caso aí recente, dessa avestruz master. Vendeu a fazenda,
aplicou tudo uma vez lá na Avestruz. 12% ao mês, falou, isso não existe. Eu vou ficar rico. Uma semana depois que ele entrou no negócio da Avestruz Márcia, a Avestruz Márcia faliu, perdeu tudo. E aquilo às vezes tem sido... Eu fui lá na Itapuranga, muitos crentes vendiam casas, irmãos, para entrar em negócio de 12%. Sem orar. E Deus, aquilo que eu estou te dando, essa casa, essa fazenda, não há venda assim não, irmão. Ore primeiro para ver se eu concordo para você vender. O que você vai fazer? Ore primeiro, mas não vai vendendo assim não, irmão. Agora, há valores de Deus que você não tem conversa. Não vendo. E hoje eu estou aqui para te dizer, você comprou, porque às vezes tem pessoas que ainda não comprou, irmãos. Ele ainda está com um pé dentro da igreja e um pé do lado de fora. Ele não está 100% ainda convicto daquilo que Deus fala através da palavra de Deus, das pregações. Ele ainda não está convencido 100%. É porque você ainda não fez negócio com Deus. Negócio com Deus é sem dinheiro, irmãos. Deus não faz negociata com nós, não. O diabo exige tudo de você. Vai no centro de macumba para você ver. Ele manda você matar uma galinha preta, ir para uma cruzilhada, beber o sangue dela. Manda você carregar uma cruz daqui até a Trindade. Mas Deus não quer nada disso. Vinde, tomai sobre o meu jugo, o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Irmão, é tudo de graça. A salvação é pela graça de Deus, é pela fé, não tem preço, não custou nada para nós, a nos dizer, sim, eu aceito Jesus. Aleluia! Não me custou nada, e eu tenho tudo. Isso é o Deus nosso, irmãos. Por isso que eu quero perguntar à igreja, alguém entre nós que quer comprar Jesus pela fé, sem dinheiro, sem nada, comprar no sentido assim, irmão, de recebê-lo, de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Eu era garoto, novo, ainda sou novo, tem uma gente rindo aí, irmãos, pela graça de Deus, não vendi não. Teve ofertas? Teve. Poucas? Muitas. Mas recusei. Porque Deus me deu força e eu falava, não. O que eu tenho vale mais. Esse dinheiro perece, irmão. Essa casa amanhã vira ruína. Lembra daquele moço rico? Jesus chegou e chamou ele. Vai, filho. Gostou dele. Disse que o Senhor amou aquele moço mancebo de qualidade, mancebo rico, está na Bíblia. Sabem que ele era rico, o Senhor diz, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Foi para testar o coraçãozinho dele. Dá tudo para os pobres, vem e siga-me. Quer dizer, vai tornar um discípulo meu comigo, vai andar comigo. Diz que ele, triste, saiu, pensou, eu tenho tantas propriedades, vou vender? Não tomou posse da melhor das ofertas que lhe foi oferecida. As casas dele, irmão, nem cartório, nem nada existe mais, porque vocês já viram algum, aqui Nazaré, outra estava mostrando, Nazaré, você vai lá em Nazaré, como eu fui, tem algumas ruínas lá que eles conservam só para mostrar aquele tempo de Jesus, mas é coisinha pequena que cabe aqui dentro dessa igreja, alguns murozinhos, algumas coisas lá, que eles preservam, às vezes até com vidro temperado, para ninguém mexer naquilo lá, porque não existe mais nada. Quer dizer, aquele moço vendeu, não comprou, pensando que a casa ia ficar toda a vida. Não, hoje nem sinal existe. Jerusalém foi destruída 49 vezes. Hoje é uma cidade moderna,
Irmãos, nada vale o preço que nós ganhamos, e temos que tomar posse, comprar, tomar posse e não vender. O que Deus te deu, família, salvação, virtude, a verdade, a tua palavra, o teu caráter, não tem preço. Vocês concordam comigo? Então vamos fazer uma oração, sentados como nós estamos.
divorciado.